nós estaremos falando, nas próximas uma hora mais ou menos, vamos estar falando a respeito de dependência química e família, os vícios, a droga, o álcool, o impacto que tem na família, como prevenir, o papel da família nessa realidade. Então, é algo muito importante, é algo que realmente nós temos visto impactando e destruindo muita família. Portanto, convido as pessoas, porque o assunto hoje é de extrema importância. Vamos orar? Eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, antes de nós começarmos com esse bate-papo, com essa conversa. Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de aqui ser edificado através das realidades da tua atuação na vida de cada pessoa, de cada família e também das verdades da tua palavra. Nosso convite, Senhor, é o de sempre. Fica conosco, dependemos de Ti, precisamos de Ti, que a Tua luz esteja sobre nós aqui na live, na Assembleia de Deus. Também, Senhor, seja sobre cada família que está acompanhando neste momento essa temática, esse assunto. Envolva-nos com a Tua graça, gerando a paz, a harmonia, a luz que cada família precisa, Senhor. Assim nós clamamos por essas bênçãos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu vou apresentar os convidados hoje. Nós estamos com uma rapaziada muito abençoada, que é a rapaziada aí do CTV, o Centro Terapêutico Vida, já há décadas atuando aqui na cidade de Blumenau. Nós já vamos depois falar um pouquinho mais a respeito do CTV, mas eu quero apresentar, está aqui à minha esquerda o pastor Flávio, que hoje é o capelão, e coordena todas as atividades ali. Uma boa noite, pastor Flávio. Amém, boa noite, pastor. É um privilégio estar aqui, podendo aqui participar, desse trabalho aí especial aí, e entrando nas famílias aí, podendo falar a respeito da dependência química. Amém, vai ser bênção. Também está com a gente o Claudemir. O Claudemir é um ex-interno e hoje é o atual vice-presidente, Um abraço ao presidente, que é o pastor Peter Hibbert, e o Claudemir é o vice-presidente. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, uma boa noite a todos, que Deus possa abençoá-los. Vai dar certo. E nós também estamos com dois internos, que estão ali nesse processo de restauração. Alegria ter vocês com a gente também. Temos o Douglas e o Becker. Bem-vindos. Deus abençoe. Amém. Obrigado. É isso aí. A nossa conversa hoje, a gente quer falar bastante a respeito de vida e vida em família, como que essa realidade impacta. E eu quero começar contigo, pastor Flávio, porque eu conheço um pouquinho do teu testemunho, um pouquinho da tua história, e a gente quer começar ouvindo um pouquinho disso, e depois também quero ouvir cada um aí um pouquinho do testemunho, como que entraram nesse mundo, nessa realidade. Contigo, meu amigo. Amém. Graças a Deus, pastor, poder estar aqui e por tudo que eu passei na vida, agora servindo aí de experiência para algumas pessoas que vão nos ouvir nesse tempo aí oportuno. A minha infância, já começa lá na minha infância a falta do pai, a falta do amor paternal ali, para estar te abraçando, te ajudando, te aconselhando. Tu acaba aí sentindo falta de alguém que possa te impor, ou te dar um respeito, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, nós já estamos falando, o programa é de família, Você já começou falando que essa carência da paternidade, da figura paterna, sim, afetou já toda a tua caminhada. Sim, pastor, porque a mãe separou, eu era muito novo na época, a mãe separou, a mãe tinha que trabalhar dia e de noite, porque tinha mais 4 filhos a sustentar, e aí eu fui ficando de lado, Eu era o caçula e acabei aí querendo ajudar, fui parar trabalhando de engraxate na rua da cidade de Blumenau. E nessa caminhada de ir para a rua, engraxar sapato, comecei a conhecer pessoas que não foi de boa índole, e acabei aí me envolvendo profundamente na dependência química. Então, o carro-chefe foi a falta do amor paternal ali, o abraço do pai, a pessoa que era para estar ali te aconselhando e ajudando, então ali já me deixou sem estrutura. Você tinha quantos anos
quando foi o primeiro contato que você teve com a droga, e qual foi a droga? Foi com de 11 a 12 anos de idade que eu comecei a ir para a rua, né? Ir para a rua, vender pipoca nas ruas, engraxar sapato, e acabei me envolvendo já com um cigarro. Do cigarro já foi um período pequeno para entrar na maconha, né? Dos vícios, então, começou com o cigarro, e o segundo passo foi a maconha. Foi a maconha. E depois? Depois aí fui crescendo, fui conhecendo amigos que não eram amigos de verdade, né? Companhias ruins, né? Que a gente adquiriu nessa caminhada de rua. Acabei cheirando o primeiro carreiro de cocaína, e aí fui parar um tempo na cocaína, devido aos vícios da cocaína, acabei me envolvendo com a criminalidade também. Aos 14 anos de idade, eu já sabia o que era uma prisão, já sabia o que era entrar dentro de uma cadeia de menor, né? Ou seja, a dependência, porque você tinha uma visão, pelo que você está me contando, de querer trabalhar, ajudar a mãe, né? E assim, mas a droga foi levando com envolvimento de pessoas erradas, você acabou na criminalidade. Isso, devido à necessidade, né, pastor? Então, a minha necessidade dentro de casa, nós morávamos num porão de favor, né? A mãe pagava um aluguel lá nesse porão, de chão batido, e a mãe tinha eu tenho uma irmã que é deficiente, então a mãe tinha que trabalhar de dia e de noite, e acabou a figura paterna ali não foi presente, então a mãe tentava fazer as duas figuras, tanto da mãe quanto paterna. Então não deu certo, porque também a figura da mãe também ficava a desejar devido à ausência dela, devido ao trabalho. Então ela tinha que trabalhar. Então a melhor maneira que foi eu ir para a rua, engraxar sapato, trabalhar. Até um tempo eu conseguia trazer o sustento para dentro de casa, conseguia trazer o alimento, conseguia trazer o dinheirinho para ajudar ela, mas na frente a gente conhece pessoas erradas, no momento errado acaba se envolvendo com coisas erradas. Então também a influência da amizade também é muito forte na dependência química. Tá. Você chegou depois a ser preso por causa da criminalidade? Sim, pastor, porque depois eu comecei a me envolver com roubo, né, pequenos furtos em lojas, né, então acabei me envolvendo com furtos e aí comecei a criar gosto por aquilo ali, porque aquilo ali era um dinheiro fácil, então eu já deixava a caixinha de sapato de lado, né, o carrinho de picolé de lado. E era para alimentar o vício também? Alimentar o vício, sim, pastor, principalmente o vício, né, porque na época, hoje se adquire muito mais fácil, então, na época era mais difícil tu encontrar alguém que vendesse cocaína, então, quando encontrasse era muito caro, então tu teria que dar o seu jeito, né, dar o seu pulo no linguajar da malandragem, né, tem que dar o seu jeito para poder usar a droga. Ok. Já deu de pegar algumas coisas assim nessa questão, né, de início, de porta de entrada, né, para o mundo da drogadição. Deixa eu ouvir um pouco você, Claudemir. Conta um pouquinho aí da tua história e como é que foi assim as primeiras experiências e contatos, né, com esse mundo. Assim, eu iniciei, eu já venho de uma família já desestruturada, eu já tinha um pai que era dependente do álcool, a minha mãe e meu pai se separaram, eu era criança ainda, de 3 a 4 anos, e dali em diante a minha vida já começou a ser difícil. Dos 5 anos, 6 anos em diante, eu já tenho uma leve lembrança de como era a minha infância. Foi uma infância bem complicada, onde eu quase não morava com meus pais, era na casa de uma avó, na casa de uma tia. Eu era uma criança que era rejeitada até pela família, e isso foi me trazendo sequelas e uma amargura em meu coração já desde a infância, por já haver essa rejeição pela família, por ser uma época em que meus pais tinham uma renda precária, porque viviam da agricultura, então era bem difícil o sustento também pela minha mãe, porque a minha mãe não tinha como contar com ele por causa da dependência que ele já vivia no álcool, e fui crescendo nessa forma, um dia aqui, um dia ali, e quando eu tinha os 12 anos de idade, minha mãe teve um novo relacionamento,
E nesse novo relacionamento, o meu padrasto não me aceitava como filho. E dali em diante fui parar no orfanato. Não que seria ruim o orfanato até foi um momento muito bom na minha vida. Se eu tivesse continuado e ficado até a minha maioridade, ter aceitado aquele orfanato como por um lado bom, como eu vejo hoje, teria talvez sido diferente. Mas na época, com essa revolta que eu tinha de infância, com essa amargura que eu tinha no coração, o orfanato me trouxe mais revolta ainda. E depois de sair do orfanato, aos 14 anos, eu tive meu primeiro contato com o cigarro também. Assim como o pastor Flávio relatou, a minha primeira droga lícita, né, foi o cigarro. Do cigarro já uma cerveja, o baseado e por aí afora. Daí já me conheci a cocaína. E aos 17 para 18 anos, quando essa droga maldita que é o crack, que vem devastando e acabando com milhares e milhares de famílias, conheci o tal do crack em São Paulo. Aí fui morar em São Paulo, fui trabalhar. No orfanato eu havia adquirido uma profissão lá, como garçom, e onde eu trabalhei a minha vida inteira nisso, me dedicando ao trabalho de garçom. Só que também, como aconteceu com o Flávio, aconteceu comigo, de me envolver tão profundamente com as drogas, que o trabalho já não supria mais a minha necessidade. O meu dinheiro já não dava mais para suprir a minha necessidade do vício, e também suprir a minha necessidade de comprar minhas coisas, adquirir meus bens, a minha roupa, o meu calçado, enfim, né? Quando eu me aprofundei no crack, foram alguns anos, foi quase 20 anos usando o crack, até eu conhecer, né? Depois conheci a Jesus Cristo, onde tentei me reerguer aos 25 anos, não consegui sozinho. Novamente a família, né, a qual eu convivia, me criticava por eu buscar, por eu ter tido um encontro com Jesus. Eles, de uma família católica, não aceitavam eu ter a crença evangélica, porque o crente na época era muito, né, existia não digo um preconceito, essa diversidade, essa diferença, né? Eles buscavam Jesus, enfim, então não aceitaram, e por não aceitar, mais uma vez eu tive que sair de casa, e vim novamente para Blumenau, que a gente é lá da Penha, e não consegui novamente vencer a dependência química. Aí voltei, usei mais um tempo. Quando chegou um tempo, aí eu disse ao Senhor, quando eu recaí, eu disse que eu não cheguei muito nem a ficar em pé. Eu disse ao Senhor que talvez só um filho, só o Senhor me dando uma criança, uma filha, talvez eu conseguisse vender a dependência. E o Senhor no meu coração disse, não vai ser um filho que vai fazer você mudar essa trajetória. E Deus me deu uma filha linda, saudável, sem nenhum problema com saúde, até hoje, né? Então, quando essa criança começou a crescer, aí que eu fui perceber o mal que a droga estava fazendo na minha família novamente, que daí já não era mais o meu pai, já era eu que causava para minha filha a tristeza da dependência química. E um dia, quando ela tinha 12 anos, eu cheguei na praia, a gente passava sempre final de ano na praia, e eu disse, puxa vida, eu não vejo a hora de voltar para casa, de voltar para Blumenau. Foi quando a minha filha olhou para mim e disse, pai, mas para que você quer voltar para Blumenau? Para ficar trancado dentro daquele quarto? Porque a minha vida era trancada dentro de um quarto 4x3, e ali eu me drogava, e ali eu estava morrendo, pesando 48 quilos, e foi quando eu me dei conta do mal que eu estava causando à minha família novamente, né? O mal que meu pai talvez um dia causou a mim quando era criança, eu estava repetindo na minha vida aquilo que tinha causado o meu pai na minha. Então eu decidi naquele momento, eu disse, chega, eu tive que sair de casa, fui morar nas ruas, e foi até que um dia, ao estar furtando em uma loja, o segurança quase me pegou, perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse, não, moço, você já me ajudou. E que eu saí na rua, eu olhei para o céu e clamei ao Senhor. Eu digo, Senhor, eu não aguento, eu não consigo, eu não aceito, eu não quero mais viver essa vida. E comecei andando pela rua 15, chorando e falando com Deus. E 5 minutos depois, o Senhor envia 2 pessoas para me dar o auxílio, para me estender a mão, para perguntar se eu precisava de ajuda, se eu queria ajuda. Eu disse, eu quero sim.
Então entra no carro que nós temos um lugar para você. E é onde eu comecei a minha caminhada, a me tratar. Fui para o Monte Sião lá em Penha, comecei num centro de recuperação. Por mais uma vez não consegui, fiquei 5 meses pela minha desobediência ao Senhor. Saí daquele centro de recuperação, fiquei alguns dias, alguns meses, 2 meses talvez, né, na presença do Senhor. Voltei a usar drogas, mas nessa época eu já morava no pé do morro do CTV, eu já morava ali, e eu tinha um irmão com 37 anos, e esse meu irmão não fumava, não bebia, estava num leito de hospital, perecendo do câncer. O câncer tinha tomado a vida dele, e aquele meu irmão, ele olhava para mim e dizia: cara, eu tenho muito orgulho de você ter conseguido vencer as drogas, mas ele não sabia que eu já estava novamente nas drogas, e aquilo me doía muito o coração, e eu querendo voltar a me tratar, a mudar a minha história, porque eu não aceitava mais a dependência química na minha vida, eu já tinha pegado nojo pela droga, só que eu não conseguia me libertar dela. E até que veio um dia, em julho de 2013, meu irmão faleceu, dia 10 de julho, meu irmão faleceu. Eu procurei uma igreja mais próxima da minha casa, da Assembleia de Deus, que na época era o pastor Edson, que dirigia a igreja da Rua Itajaí, que foi o homem que me estendeu a mão, que me deu uma força, que me ajudou, e me levou até o CTV. Isso eram 8 horas da noite, aquele homem, ele não mediu esforço para me ajudar, era Deus na vida dele. E subimos ao CTV naquela noite, marcamos uma triagem, passei pela triagem, antes era aqui na sede, passei ali pelo Ronaldo, passamos na triagem e o pastor me deu 3 opções de internamento. Eram vagas particulares, vagas pelo governo e 3 vagas sociais que tem apenas. E naquele momento não tinha como me acolher, porque a dificuldade do centro terapêutico na época era mais precária, eram mais difíceis do que hoje. Não que hoje não seja, mas na época era um pouco mais difícil. Eu não aceitei o não como resposta. No dia seguinte, depois da triagem, às 8 horas da manhã, eu subi naquele centro de recuperação e disse: pastor, eu preciso me internar. Não tinha mais nada que me impedia, meu irmão tinha partido já, e o pastor disse: Claudemir, eu não tenho o que fazer por você ainda, não posso, não tem como, e não dá. Tudo bem, desci. Antes do meio-dia, subi pela 2ª vez o morro. Disse: pastor, eu preciso me internar. Claudemir, volta outro dia, hoje não dá. Eu subi no mesmo dia, às 5 horas da tarde. Eu não aceitei o não como resposta para a minha vida, e eu subi pela 3ª vez, e ele disse: puxa vida, você é persistente mesmo, então desce e se apresenta para a equipe amanhã às 9 horas da manhã. Era 7h30, 8 horas da manhã, eu já estava no CTV, pronto para me tratar, para mudar a minha história. Isso vai fazer 8 anos já. E quando eu cheguei lá, passando pelas dificuldades que todos os meninos que lá estão passam por dificuldades, passam por lutas, passam por provações, que são as mesmas que a gente vai passar aqui fora. São as mesmas lutas, são as mesmas provas. Então, se você não conseguir vencer lá, aqui fora muito menos. E em nenhum momento, hoje eu estava comentando ainda com um acolhido, em nenhum momento eu pensei em descer aquele morro, antes de eu terminar meu tratamento. Pelo contrário, quando vinha a dificuldade, quando vinha a luta, eu subia mais alto. Eu ia para o monte, eu ia orar, eu ia buscar a presença do Senhor, eu ia buscar força em Deus, porque força de mim mesmo eu não tinha para vencer aquela dificuldade. Então era em Deus que eu busquei minhas forças, que eu buscava, né, buscava, o meu tratamento era em Jesus Cristo. Renovo das forças. Amém. História bonita. O Claudemir contou aí um pouco então dessa vivência dele, né, e a superação em Cristo Jesus, né? Amém. Deixa eu falar um pouco também aqui com o Douglas e com o Becker. Vocês ainda estão nesse processo, né, ainda são internos. Conta um pouco, Douglas, como é que foi um pouco da tua história, teu envolvimento com isso? Na verdade, eu vou quebrar um pouco os paradigmas aqui do que eles comentaram, porque a minha história é interessante, mas ela é totalmente diferente. Eu não tive uma família desestruturada. Eu tive as coisas, realmente, estudei em colégios bons, eu tive todas as oportunidades. Eu comecei com 18 anos no quartel.
Antes disso, o que acontecia? Tomava minha cervejinha, as coisas, né, com 16, 17 anos, mas eu não fumava maconha, eu nem sabia, interessante, eu não sabia, né? E conheci tudo no quartel. Conheci tudo no quartel. E eu tive realmente tudo. Eu não posso dizer que não, porque eu tive tudo, né? Como eu tenho até hoje, carinho dos meus pais, ajuda dos meus pais, eu tenho até hoje. Então, são histórias que a gente passa que são diferentes uma da outra. Interessante. E isso que é interessante. Isso quebra tudo que o pessoal diz. Ah, você se drogou porque passou por dificuldades. Não. Eu discordo. Dificuldades, e eu usei por estar tão feliz. Eu tive uma vida muito boa e feliz. E eu usava por causa dessa... E foi entrando daí... Fui entrando devagarinho. Começou com zoação com os amigos, então. Dentro do quartel, numa boa... E comecei com a cocaína e, na verdade, eu nunca parti para outra droga. Nunca. Eu nunca quis. Eu fiquei até tão pouco tempo na cocaína. Nunca mudei. O baseado você não usou? Não, também não. Direto na cocaína? Direto na cocaína. Porque até então o baseado para mim era tipo vício, para mim, né? Na minha visão, eu olhava, era sono, era visão de cansaço, isso não era para mim. É interessante, mas eu não gosto, nunca gostei, era sempre cocaína. E, lógico, né, a cervejinha passou para o uísque, então o uísque, né, a combinação, e foi assim que eu parava 10 anos, depois me casei, fui 20 anos casado, aí passava uma semana, depois ficava mais 5 anos, quer dizer, quedas totalmente infundáveis, né, não tem porquê. Né? Quem se droga mesmo, vamos ficar até não poder mais. Não, eu parava. Eu conseguia parar e voltava. E depois tinha algumas recaídas depois de anos. É essa recaída que eu acho a mais assim, não é aceitável. Não é aceitável. Já ficou tanto tempo. Então por que voltar? E eu caía nessa. Eu estava tão feliz e eu voltava. Entende? Então é uma história difícil de acreditar. Eles vão dizer, não, mas não pode. Não, pode sim. A felicidade também te leva a outras coisas. A felicidade demais te leva a isso. Interessante. Realmente é um ponto de vista diferente. Mas, bom, começou cedo também no quartel, 18 anos. Fui. E algum tempo limpo, depois caía, voltava. E agora eu estava, vamos dizer ali que eu estava mais de 7 anos. E fui cair há 2 meses atrás. Antes de eu entrar, fui cair em besteira. Que eu comecei uma vida totalmente nova, eu fui lá e joguei tudo fora de novo. Se eu comecei uma vida nova e boa, fui eu e joguei fora. Estava tão feliz, joguei fora. Mas não desistiu, vamos recomeçar na aí com certeza, agora com a ajuda ainda, nossa, pastor Flávio, tudo, pessoal, CTV fantástico, maravilhoso mesmo. Então assim, eu não tenho nem palavras, entendeu? Para descrever o que realmente hoje a fundação ali é excepcional. E não é puxar saco do pastor Flávio não, porque eu não puxo saco dele. Isso é real mesmo. Isso mesmo. Bem bacana. Deixa eu ouvir um pouquinho também da tua história, Becker. Começou quando? Como é que foi isso? Bem, a minha não é muito diferente do Douglas, porque eu também sempre tive apoio dos meus pais, minha família é estruturada bem também, sempre fui criado na igreja também, mas devido à companhia, né? Uma companhia no colégio, já começou ali com 15, 16 anos, me conheci a maconha, comecei a beber, e assim foi um passo para a cocaína, e foi sempre mas sempre trabalhando, sempre, né, tendo apoio dos pais, até que 6 anos atrás mais ou menos, eu conheci o tal do crack, daí onde desestruturou tudo, né, perdi família, perdi casa, perdi tudo, né. Quando tu desperdeu família, você já era casado? Sim, eu morava com uma moça excepcional também, que foi muito importante na minha vida, mas acabei... Tinha filho? Tenho uma menina de 12 anos, uma de 21, e no fim a gente vai e perde tudo, né? E só dá valor depois que perde, né? Ok. Interessante, eu quero falar um pouco desse impacto na família, né? Eu acho que essas realidades, porque a gente viu aqui a importância
das figuras paternas e maternas, né? Seja no caso de vocês para também dar esse apoio, porque vocês tiveram, né, sempre esse apoio, ou aqui foi citado até na questão da ausência, né? O Flávio falou da ausência e também o Claudemir falou da questão, o pai já vinha também do quadro, né, de dependência alcoólica, né? E como isso afetou. Enfim, a gente sabe que a família ela tem esse poder, né, também, de seja no ajudar no resgate ou também de empurrar, né, ainda mais para longe. Mas antes disso, né, entrando já no assunto da família, as famílias, claro, acabam sofrendo junto, né, sendo dilacerada e prejudicada, né? Na verdade, ela acaba sendo condependente. Ela não é o usuário de droga, mas ela acaba sendo condependente, né? Por exemplo, às vezes eu estou pregando, palestrando para jovem, ou falando até nos meus devocionais de manhã, que eu dou todos os dias de manhã no CTV, eu choro muito, isso faz 20 anos atrás, mas isso vem na minha memória como hoje. Quantas das vezes eu via minha mãe com os joelhos dobrados, chorando e orando, dizendo: Jesus, cadê o Flávio, Jesus? Traz ele com vida para mim, Jesus, não deixe ele morrer. Então, algumas vezes eu passava por trás dela, via ela orando, e aquilo ali sempre mexia no meu coração, porque, queira ou não queira, eu era um adolescente, eu me criei dentro da igreja, eu participava da escola bíblica dominical, eu me criei dentro da igreja, né, da Rua Aranguá. Então, é muito forte, pastor, ao ponto de a gente ver a mãe, muitas das vezes, de madrugada, e buscar a gente no Mocó. Mocó, o que é? O Mocó é um lugar onde a gente se esconde para dormir de noite. Então, às vezes, eu tinha casa, embora que seria muito pobre na época, né? Muito precário, né? Mas eu tinha uma cama para dormir, mas eu preferia dormir na rua, porque se eu chegasse drogado em casa, minha mãe me via, minha mãe não me surrava, não me batia, minha mãe não me disciplinava com vara, né? Minha mãe sempre chorando, me aconselhando, mas para mim isso ali não era nada, né? Não era nada. Então, pastor, agora essa lembrança que vem na minha memória é um dos pontos fortes para minha não recaída, né? Lembrar de quantas das vezes a minha mãe chorava e orava por mim nas madrugadas, e quantas das vezes ela ia me buscar dentro de uma delegacia. Ela me via gemado, muitas vezes molhado, né? Era uma criança, um adolescente de 12, 13, 14 anos, a minha mãe lá na delegacia me buscar, né? E tirar os gemas de mim, o delegado tirar na frente dela, isso, a lágrima descia no rosto dela, e isso mexia muito comigo. Ou seja, o amor que se tem pela família acaba sendo uma das forças mais potentes, né, nessa questão de resgatar quem tem filhos, né? Você falou, né, a questão, você via a tua filha, né, Claudemir? Sim. E isso mexia contigo. Sim, muito. De ver a menina crescendo e talvez, né, passar pela minha memória de a minha vida se repetir na vida dela. E isso me causava dor. Foi onde eu resolvi sair de casa. Não que meus pais, a minha mãe, ela faleceu, não chegou a ver, né, essa transformação de Deus na minha vida, mas a minha mãe era uma pessoa muito boa também, e eu culpava ela muitas das vezes pela consequência de eu ter caído nas drogas, e só hoje, porque eu gosto muito de uma passagem bíblica que fala ali de João, do cego de nascença. Eu até estava lendo essa semana sobre isso, e que a minha mãe, ela como que eu vou dizer, ela orava muito, ela queria o meu bem, né? Ela não queria que eu continuasse nas drogas, só que eu a culpava pelo fato de eu estar nas drogas, querendo botar um culpado nela. Eu vivia cego. Então hoje eu entendo que ela apenas queria que eu fosse uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa digna, uma pessoa que trabalhasse, que apesar de ela não ter dado as condições, né, para que eu vivesse com ela, quando ela me colocou, que eles entraram num comum acordo, ela e meu padrasto, de me botar num orfanato, ela escolheu o melhor orfanato. Hoje é o lar dos Meninos, a ABAN, aqui em Blumenau, que é um lugar excelente para as crianças que não têm um apoio, uma estrutura familiar. Mas eu tinha essa revolta no meu coração, eu tinha essa mágoa, né, achando um culpado
para aquele meu problema. Ao invés de enfrentá-lo, a realidade, e de tomar postura, estudar e querer ser alguém, não, eu vivia me neutralizando e cego, cego de nascença. E acho que isso é um fator importante, porque a pessoa precisa chegar nesse momento de dizer, não, eu tenho que mudar, parar de terceirizar a culpa. Isso. Não é culpa da minha família, pode ter alguma influência, não é culpa dos meus amigos, eu preciso escolher, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E outra, não tem idade, tá? Não tem. Não tem idade. Eu estou com 45 agora. 45. Vai ter recaída com 45 anos. Eu tenho 45. Então não tem idade, tá? Você Ela não tem, escolhe. tem filhas também, Eu filho? tenho filhos, tenho gêmeos de 7 anos. Ah. E tem um de 22 que está fora, né, do país. Na verdade, pastor, hoje nessa transparência que quando Jesus entra na vida da gente, a gente acaba enxergando coisas que a gente não enxergava antes, né? Então, tu pode ter toda a malandragem. Então, eles sabem que lá no CTV, para eles ganhar, eu na malandragem, tem que ser... Para te enrolar tem que ser mestre. tem que ser bom, né? Mas mesmo É assim, bom. sempre tem um que Que você ganha. conhece, você tem, conhece né? toda... Na o verdade, negócio, o cara na entende, verdade né? a gente quer achar um culpado. Mas no culpado não é a nossa família. Claro, olhando assim a nossa história e a gente vendo o relato do nosso passado e lembrando do nosso passado, Claudemir, é forte aquela ausência, né? Mas olhando para um outro lado hoje, com o olhar espiritual que Deus tem nos dado, o mais culpado disso somos nós, porque nada nos impede, pastor Lediel, de nós sairmos daqui e ir para algum lugar usar droga. Nada nos impede. O que nos impede? Nada. Nós não queremos usar. Nós queremos. Então, essa forma de eu pensar, eu tenho vivenciado 21 anos sem usar droga, sem beber, sem me envolver com a criminalidade. Então, eu acredito, né, que tudo que aconteceu na minha vida hoje, no passado, hoje está servindo de bênção para muitas famílias, para muitos jovens que vai lá no CTV, pastor, e não acreditam que pode mudar de vida. E a gente não, tu vai mudar, porque nós vamos trabalhar isso aí, e vamos trabalhar forte. E às vezes, pastor, entra a questão familiar. Às vezes, porque a família defende muito, abraça, e às vezes é perigoso isso. Eu estava falando isso aí. Tem um extremo. Tem um extremo. Que pode acabar cobertando. Isso, pastor. Por exemplo, o cara está lá no CTV, internou hoje, por exemplo. No outro dia, a família já liga, como é que está meu filho? Não é para ligar, espera um pouquinho, deixa ele passar pelo processo de tratamento, e o tratamento é forte, é importante, pastor. Nós trabalhamos o social, o psicológico, trabalhamos também a questão da espiritualidade, que eu acho que é um fator muito forte, porque eu entrei na igreja drogado, na igreja, travado de maconha, eu estava louco aquele dia, eu vou lá só por ir, e eu acabei indo e não voltando mais. Eu saí de lá limpo, transformado. Foi um milagre da parte de Deus, porque eu entrei drogado dentro da igreja, né? E me libertei naquela noite. Foi algo tremendo. Na rua que eu era o perigoso, pastor, eu fui o motorista de ônibus da rua. Você tinha uma fama muito ruim ali na Araranguá, todo mundo te conhecia como bandido. Como o Ferrugem, né? É o Ferrugem. E hoje é Será servo do por Senhor que Jesus. Ferrugem, né, pastor? Interessante. Agora, a gente já vai voltar nesse assunto que eu quero abordar essa questão do papel da família nessa questão da restauração, que eu acho que é interessante, né? Agora, quem sabe alguém que está nos assistindo hoje, nessa live, que depois também vai ficar ali no canal da The Blue e no meu canal, talvez tem pessoas que estão, né, passando pelas dificuldades, né, do mundo da droga e tal, e tem pessoas, eu não tenho tanta experiência, mas assim, vários aconselhamentos eu já fiz aqui no gabinete pastoral, pessoas que até elas entendem que não deve ficar terceirizando a culpa tal, mas a gente percebe que também há uma luta constante interna nessa pessoa, no sentido de muitas vezes alguns caem em depressão, porque sabe que o mal que está causando a si, causando aos familiares, e algumas pessoas que eu atendi, elas falam, não, a minha vida não faz mais sentido, eu quero tirar a minha vida, eu quero acabar. Há uma luta interna muito forte nesse sentido, né? E é muito tênue em o cara usar essa dor
para buscar a restauração, buscar o resgate, e alguns, quem sabe, também, ou cair ainda mais fundo nesse poço das drogas, ou alguns, quem sabe, caem numa depressão, se tornam uma pessoa até suicida, né? Eu não sei vocês, mas como é que foi o momento assim que vocês falaram, não, chega disso, vou procurar ajuda, vou procurar uma restauração? Becker? Bom, eu fui assim um dia, 2 dias antes de eu estar ali no CTV. Eu estava trancado dentro de um quarto, já fazia uns 4, 5 dias ali, só usando o crack, e de repente eu com a lata na mão assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Ou seja, você se isolou do mundo para usar a tua droga. Isolado, já tinha largado o trabalho, já não queria mais saber nem trabalhar. A esposa já não queria mais. Não, nós já estávamos 1 ano e meio já separados, já separado. tinha me deixado. Isso que ela lutou uns 3 anos ao meu lado, né, tentando me libertar. E daí Uma hora cansou. ali caiu a ficha. Ali deu um estalo, eu creio que foi o Espírito Santo, né, que dali eu era morte, certeza. E aí eu já liguei para minha mãe e disse, vem me buscar, tira daqui que eu quero me Porque me tratar. o usuário, ele tem essa guerra, né? Ele sabe que está Ainda amarrado mais- numa cadeia. Ainda mais para quem já conhece a palavra, né, que é mais difícil ainda. A gente chora, verdade. pastor, a gente chora porque eu me lembro, pastor, dentro de uma prisão, quando eu me deparei naquela cela 2x2, pastor, eu comecei a chorar, eu falei, Jesus, me ajuda, Jesus, me tira dessa vida. A oração da minha mãe não está surgindo efeito, Jesus, que tu não pode me ouvir, eu estou aqui trancado, eu quero sair dessa vida, eu não consigo sair, Jesus, se tu não puder mudar a minha... Então a gente clama, a maioria, pastor, 89% para mais, clama por Jesus, ele pede socorro. A maioria do dependente químico, tu vai evangelizar um dependente químico hoje, pastor, ele pede por socorro, ele clama, me ajuda, eu quero sair dessa vida, mas às vezes não consegue. E às vezes surge um CTV da vida. Eu não precisei do CTV. Por quê? Porque quando eu me encontrei com Jesus lá na Rua Aranguá, existia uma mocidade. Existia uma mocidade, uma juventude. Né? Pastor Rogério, na época, pastor Rogério fazia o grupo da juventude, junto com a mãe Priscila. Então, a gente tinha aquele convívio ali, eles acabavam segurando, nos cuidando. Então, era um grupo de jovens da Rua Aranguá que, por exemplo, eu pensava em sair da direção ali, de algum lugar, eles estavam lá, no outro dia estavam lá em casa batendo, amanhã é culto de jovem. Então, eles acabaram me segurando nesse sentido. Então, precisei dessa força, de uma amizade, claro, que eu tive que trocar, pastor Lediel. O meu ciclo de amizade do passado, eu tive que trocar tudo. Uma coisa, né, que realmente eu também gostaria de pontuar é isso, né? A escolha com quem a gente vai andar junto, essas amizades, porque as amizades influenciam diretamente, Muito, né? pastor, muito. Porque o primeiro baseado eu acho que é um amigo, Isso, o primeiro gole é um amigo. Usa aí porque é legal, é doido, tal. é massa. E aí, às vezes a mãe da gente falava isso, não dava bola. De repente, estou até falando com alguém que a mãe está falando direto isso para você Não e você ande não com está. essa pessoa e tal. Isso, não anda, porque a mãe está conseguindo enxergar aquilo que a gente não consegue enxergar. Né? Por exemplo, a minha filha, hoje eu tenho uma filha casada, já sou avô, né, pastor? Já com 38 O avô mais novo de Blumenau que conheço. 38? Você foi avô? 38 anos de idade, já sou avô, né? A minha filha, Raíssa, casada com o Ismael, um pregador da palavra, uma bênção de Deus. Então, eu dizia para Raíssa, para casa, para o colégio, do colégio para casa. Mas eu posso? Não vais lá na casa do fulano e tal, da ciclana, porque eu não quero tu envolvimento. Então, eu já tinha essa experiência, porque se eu tivesse dado ouvido para minha mãe na época, então por isso que eu não posso culpar ela, porque se eu tivesse dado ouvido para minha mãe, eu não tinha dado com pessoas erradas na época. Então, pastor, o crack, porque eu também acabei usando o crack, né? Na época, não sei se o Claudemir é dessa época, eu acredito que era o tempo da casca ainda, nem era crack, era feito com bicarbonato de sódio, mais algumas coisas ali. Não vou passar a receita. Né? Eu não vou passar a receita. Então, era feita o crack dessa forma. Então, era aquela misturada. Hoje é o crack feito, né? Já é prensado feito. Então, claro que o crack hoje, pastor,
para a sociedade, eu estou falando da sociedade brasileira, nosso Estado, a nossa cidade, tem sido devastador. Destruição. Hoje tu consegue enxergar, antes, há 10 anos atrás, Claudemir, a gente não conseguia enxergar mulheres usuárias de crack. Hoje a gente vê mulheres, mães, grávidas, Blumenau, estou falando de Blumenau, usuárias de crack, dependente de química. É forte. É tenebroso, né? Porque, assim, diante das realidades, nós percebemos, o nome diz, né? Droga é droga, e é algo que vem para destruir, algo que vem para prejudicar. De todas as pessoas que a gente conhece, não conheço uma pessoa, né, que passou por esse mundo e pontuou, olha, foi positivo, foi muito bom. Tem os momentos e depois sempre é recaída, né? É um negócio que te joga assim, com um momento de prazer, depois é uma eternidade de sofrimento, angústia. Né? E como não tem idade, não tem sexo, também não tem área, tá? Seja na área da medicina, no odonto, seja advocacia, não existe. Seja numa comunidade pobre ou numa universidade, né? Isso mesmo. Isso eu só quero frisar, porque geralmente o pessoal, porque quem usa droga? Não, isso está em todas as áreas, todas as pessoas. De sexo, não tem diferença. E hoje, né, o que a gente percebe? Até durante a pandemia, não sei se vocês leram reportagens sobre isso, aumentou, né, o uso, né, o consumo da droga e do álcool, né, nas casas. E até no Rio de Janeiro teve aquelas reportagens falando, né, a questão do delivery de droga, né? Ou seja, o cara agora pede em casa pelo WhatsApp e dão na porta, né? Ou seja, o tráfico se adaptando e as pessoas vão cada vez entrando num mundo mais, né, tenebroso, devastador, porque droga é droga. E o que me assusta principalmente a maneira sutil, né, que o nosso adversário tem atuado, no sentido de, não, há pontos positivos, né, a luta hoje pela legalização, principalmente da maconha, né, não, mas é medicinal, e começa assim, né, com esses papos, e a gente começa também a perceber que é só uma porta de entrada para o inferno, é uma porta de entrada para a destruição. No tempo que a gente já estava fazendo faculdade, né, a gente via quantas pessoas, né, da alta sociedade são usuários da maconha como se fosse a coisa mais linda, e não percebe que é extremamente prejudicial, seja, né, para os neurônios, seja para a capacidade cognitiva das pessoas, né? O pouco que eu conheço a respeito da maconha, mas a gente sabe que ela é lipossolúvel, atua em partes gordurosas do corpo, começa principalmente no cérebro. O baseado que se fuma hoje vai ficar ali dias atuando, deixando, né, mais relaxado, consequentemente, a capacidade de absorção, e daí a gente tem uma geração, né, de pessoas nas universidades, usuários da maconha, ou seja, serão os profissionais de amanhã, mas a capacidade de absorção durante todo o estudo foi reduzida, né? Ou seja, é extremamente prejudicial em várias áreas, e sem falar no comportamento, sem falar de como impacta financeiramente, né? O Claudemir falou, não conseguia mais sobreviver o básico, e porque precisava de mais e mais e mais para suprir a questão da drogadição. E assim, é semanal. Famílias chegam aqui pedindo socorro, né, para a gente. Às vezes eu passo um fio, né, para o Flávio, vendo se tem internação. Mas o quê? Pastor, a gente precisa de cesta básica, porque o marido, ele gasta tudo no álcool. A esposa, muitas vezes esposa, como você falou, as mulheres, né, ela gasta tudo no crack. E assim as pessoas vão se afundando, né? Até no CTV passou um rapaz, isso me chama muita atenção, duas coisas muito fortes aconteceu. Uma de um jovem que passou no CTV, ele relatando, tinha uma dívida enorme com o tráfico de droga, né, um menino de 18 anos de idade, e aí o que aconteceu? As pessoas iam matar ele, né? Eles iam matar esse menino. O tráfico não perdoa, né? Não. Iam matar ele. E aí o traficante sabia que a mãe daquele menino era uma mulher bonita. E aí o pai daquele traficante estava na casa do pai. Então,
a mãe teve que se prostituir com o pai daquele traficante para pagar a dívida. Isso ali, pastor, foi impactante assim, no meu coração. Um caso que você atendeu. Que eu atendi no CTV, pastor. Não atendi no CTV. Outro caso que nós atendemos pouco tempo agora. Graças a Deus que esse jovem já está no mercado de trabalho, porque além de nós tratarmos a dependência química, a gente coloca na área do trabalho, assim, que alguns que precisam, que podem, que têm a oportunidade. Esse rapaz, ele trocava a cesta básica que ganhava da assistente social da igreja por droga. Ele ia lá no traficante e trocava. E aí deixava de comer com os filhos para dependência. Porque a gente percebe, né, essa questão do vício, né, não tem limite, né? As pessoas vendem tudo dentro de casa. Roupa, vende sapato, vende tênis, e rouba o pai, rouba a mãe, rouba todo mundo para poder alimentar, né, e suprir. É um negócio realmente extremamente prejudicial, né? Deixa eu voltar naquele assunto da família, né? O que a família, por exemplo, alguém que está nos assistindo, que tem dentro de casa um jovem preso nesse mundo, que quem sabe ele também está querendo sair e não consegue, o que a família deve, o que a família não deve fazer? Porque o peso na alma já é muito grande. Eu acho que também já ficar ali, né, colocando mais peso ainda é prejudicial. Claudemir. Eu, no meu caso, eu vejo, né, a família. Muitos, como o pastor Flávio relatou ali, né, muitas das famílias passam a mão na cabeça, o camarada ele é internado hoje, amanhã a família já está ligando, já está querendo saber. No meu caso, o que foi, eu acho que fundamental da minha família, eu tenho uma tia que hoje ela é pastora em Penha, a tia Cecília, e ela veio me visitar algumas vezes no presídio, ela até fez faculdade de psicóloga, e ela vinha trazer a palavra de Deus para mim dentro do presídio, todas as quartas-feiras ela fazia essa visita. Ela teve um filho dependente químico também, que foi liberto através de oração. Então, uma das coisas, a oração, a família se colocar em oração, porque eu sou fruto de oração através da minha família. Não é porque a minha mãe e meu pai tiveram uma vida, se separaram, que eu fui usar droga por causa disso. Não, eu tive uma mãe que me amou, eu tive um pai que me amou, eu tive pessoas, eles me amaram. Mesmo meu pai, na dependência dele, foi uma pessoa que me amou. Meus avós oraram, minhas tias oraram. Uma coisa, quando eu tive internado em Penha, no Monte Sião, a minha tia, uma coisa ela fez, e eu acho que é não ser codependente. E foi uma das atitudes dela, foi não ir me visitar, foi deixar. Disse, não, hoje ela dá esse testemunho, né? E eu sentia isso na pele. E quando eu vim para o CTV, ninguém mais acreditava, a família não acreditava mais em mim, mas não acreditava, né, em mim, mas acreditava no poder de Deus. E ao invés de irem me visitar no CTV, eles oravam por mim. O que me dava estímulo, o que me dava força para eu continuar vencendo, era uma menina de 12 anos para 13 anos, subir aquele morro todo sábado à tarde, e lá dizer, pai, eu estou contigo, pai, eu te amo, pai, você vai vencer, eu estou aqui. Então aquilo ali era um combustível para mim, era a única esperança, era olhar que eu precisava fazer aquilo não só por mim, porque eu tinha que fazer por mim, mas também que tinha alguém que estava esperando por mim lá fora, tinha alguém que apostava em mim, que ia dar certo. Então, uma das coisas que eu digo às famílias que nos veem, é orar, é buscar em Deus, é somente Deus, né? Porque conselho para o dependente químico, eu tive muito conselho, a minha mãe faleceu, né, me aconselhando e querendo o meu bem, né? O meu pai cansou de me aconselhar. O meu pai, eu pegava um táxi daqui lá em Penha, fazia ele pagar o táxi, ainda pegava dinheiro ainda para substância química. Então, foi um camarada que também sofreu muito. Então, é oração e puxão de orelha, porque passar a mão na cabeça vai jogar o dependente químico mais ainda nas drogas, porque ele vai, né, sentir muito confiante que a família... Então, eu acho que o afastamento um pouco da família, deixar, ó, te vira... É necessário. É necessário. A minha mãe fez certo, hoje eu percebo isso. Que a minha mãe, né, fez o correto, ela queria apenas que eu fosse um cidadão de bem. Ou seja, é um equilíbrio que precisa acontecer, né, no sentido de apoiar sem acobertar.
Isso apoiar mesmo. sem acobertar, porque o acobertamento acontece muito, né? Sim. De, então vem cá e fica naquele ciclo. Isso, no ciclo Então, vicioso. é preciso achar essa distância necessária entre a pessoa saber, não, eu sei que estão torcendo por mim, né, querem o meu bem, mas também não estão passando a mão. E você citou também, eu acho algo muito importante, que é a oração. Né? Porque há uma luta espiritual. A gente sabe que é uma luta espiritual para manter a pessoa presa naquilo ali, né? E a tua experiência, Flávio, revela isso também, né? É uma guerra espiritual. Né? Muito forte. E até hoje, né, pastor? Então a gente tem que sempre estar em oração, falando da questão de não fazer ou fazer, essa questão que o Claudemir falou ali. Às vezes, por exemplo, a última vez que eu fui preso, Deus colocou no coração da minha mãe de não ir lá me visitar, bem mais ou menos assim como o Claudemir. E ali Deus tinha falado, através de um servo do Senhor, que Deus ia dar um presente na mão dela, mas era daquele jeito que Deus estava mandando, mas não era para me visitar onde eu estava. Inclusive foi um pastor, tive a honra de abraçar o pastor de São Joaquim, pastor Celso de Lima Costa. Ele foi me visitar na prisão, eu corri com ele, sai daqui, rapaz, não quero saber de ti não, tá doido, né? E eu fui lá abraçar ele, quando me viram, começou a chorar, disse, eu não acredito que teu filho é da irmã Renata. Eu falei, estou aí, servindo a Deus, visitando o Senhor com os outros pastores, que nós estamos na viagem missionária. Foi algo muito forte. Então, a família, muitas vezes, pastor, ela não quer dizer que ela quer cobertar, só que a família quer proteger, mas está protegendo de uma forma diferente, de uma forma totalmente errada. Tem que falar a verdade. Se tu usar droga, tu vai morrer. E falar mesmo a realidade. Não tem que coçar a alma deles, não, pastor. Eles têm que falar a verdade e mostrar a realidade. O que mais tem dado certo, às vezes, lá no CTV, eu não falo coçando a alma deles, não, pastor. Eu falo a verdade. É o confronto. É o confronto com eles, o confronto. Quer ir descer o morro, desce. O cara quer pedir, eu vou embora. Vai, então vai amanhã já. Ou vai agora. Porque quem está escolhendo é você. Aqui você tem segurança, lá fora tu não tem segurança. E alguns retrocedem, voltam atrás e acabam se recuperando, pastor. E acaba permitindo também, né, essa posição de ser maleável, né? Sim, de saber que não tem que se quebrantar mesmo, Abrir o coração. Abrir o coração, tem que confiar. E eu acho que a questão do próprio testemunho, né? Muitas pessoas passam por lá, são restauradas. Isso é um incentivo maior, né? Saber, não, é possível, muitos conseguiram, também vou conseguir. Tem que acreditar. De repente estou falando com jovens, pastor, ou esse jovem de repente não está ouvindo agora, mas vai ouvir depois essa live, ou essa gravação. Agora é ao vivo, mas depois vai estar na gravação ali. De repente, nós vamos estar mandando uma mensagem para um jovem que diz, eu não consigo sair dessa vida. Consegue sim, tu tem que erguer a cabeça, você não nasceu usando droga, você consegue, você tem que olhar para você e dizer que você tem potencial para chegar lá. E uma coisa que o senhor abordou aqui, que chama muita atenção, às vezes, na minha época, eu tinha o desejo da morte. Eu chegava nos policiais, confrontava ele, disse, pô, me mata, cara, me dá um tiro na cabeça, pelo menos se tu me matar, eu já estou com a vida ganha, já não dá nada. Então, por quê? Porque tu estava tão oprimido naquela vida. Então, de repente, pastor, nós estamos falando com pessoas que estão oprimidas, está ali com o coração na mão, chorando nessa hora, de repente, dizendo, como é que eu vou sair dessa vida? É em Jesus. É em Jesus, a Bíblia diz, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É desse jeito. Se conhecer a verdade, Jesus vai libertar. E não existe, né, prisão que o Senhor não possa resgatar e libertar uma pessoa. Não existe maldição que Ele não quebre. É permitir que o Senhor faça essa limpeza, essa purificação na mente, no coração. E, claro, cada um faz o seu papel de prevenção, como foi falado aqui, né, buscar o lugar certo, cortar relações erradas, vínculos errados com amizades que possam, né? Porque eu conheci pessoas, eu até não sei, eu não conversei com o Douglas, que isso foi o caso dele, né? Mas pessoas que até queriam e conseguiam ficar um tempo limpo, mas nunca excluiu o contato, por exemplo, dos traficantes, né? Sempre sabia, ou seja, ainda um fiozinho ali que, infelizmente, né, permitia isso. Esse era o meu caso também. São amigos que hoje têm o quê? Tem o seu trabalho normal, né? Trabalho, né? Normalmente, e fazem o segundo trabalho. Então, assim, eu não excluí. Querendo ou não,
São pessoas que eu conheço desde pequeno, são teoricamente meus amigos, mas Sentiu vontade, você sabe onde bem ir. sinceramente, sincero, quem busca somos nós. Eles não vêm bater na nossa porta. A gente escolhe, a gente vai lá, aquele fulano, então eu vou no fulano. Ninguém vem na tua porta colocar droga para ti, vem cá. Não vem. Essa aqui é a realidade. Nós vamos atrás. Talvez só na primeira vez para te pegar. Apresentou, mas você busca. Você busca. Se você perde um, você vai buscar o outro. Isso é fato. A escolha é nossa, né? Realmente a gente faz isso. A Eu escolha vou é nossa. lembrar disso aí, A gente eu vou lembrar isso. A escolha é nossa. Não, mas é verdade. A escolha é A nossa. escolha é nossa, né? As coisas, os erros são nossos. Então, por isso que o pastor tinha falado, não adianta culpar todo mundo. É Nós isso aí. temos que olhar para nós e dizer, pô, tu é culpado, cara. Entende? E querer dizer, mudar. Olhar no espelho e dizer, meu, tu é culpado. E ponto final. Tua família, jamais. A tua família não é culpada. Por quê? Se, lógico, aconteceu que um pai ou era já alcoólatra ou não, ele também teve um passado. Então, é uma influência. Então, tu não pode culpar ele. Tu não pode. Tu tem que se culpar sozinho. Essa é a realidade. No meu ver. Você entende e procurar a solução. Vamos falar um pouco do CTV, conta rapidinho, porque o tempo já passou. Conta aí como surgiu o CTV, quem sabe tem pessoas, né, Que não sabe endereço. que não conhecem, ou pessoas que até, quem sabe, precisam, né, de um auxílio como o Centro Terapêutico Vida. O CTV, ele nasceu na década de 90, né, pelo senhor Ismael dos Santos, hoje deputado, pastor, né, esse é um linguajar de praticamente todos os ex-dependentes químicos, ele é o pai das comunidades terapêuticas no Estado, né, ele colocou programas Reviver, né, em praticamente todas as comunidades terapêuticas, e através desse convênio ele tem ajudado muitas pessoas, pastor, muitas pessoas, né? Então, o CTV ele fica lá na transversal da Rua Itajaí, na Rua João Bonifácio Miguel de Souza, número 145, tem o contato telefone para quem precisar de ajuda, eu preciso de uma vaga, tal. Primeira coisa que tem que fazer é o contato, tem que ligar para nós, 3322-9100, vou repetir, 3322-9100, conversar conosco lá para uma vaga. Não tem custo nenhum, porque o município Blumenau também franquia a vaga lá, o Estado também franquia a vaga, e o que é o programa Reviver do deputado Ismael, e também federal também tem uma vaga ali que nós possamos internar. Então, não tem desculpa para você que não quer, não tem dinheiro, não, você pode vir de graça ao CTV. O CTV trabalha com psicóloga lá, né? Trabalha com assistente social, trabalha com a questão administrativa ali e também trabalha com a questão espiritual, que é a função que eu faço lá no CTV. Então, tem o pastor lá 24 horas lá para atender, né? Eu moro no CTV, já vai para 5 anos que eu moro no CTV, eu nunca precisei de comunidade terapêutica, comecei a recuperar, como eu disse, né? Um pouco antes, eu fui para a igreja, aceitei Jesus como meu Salvador, 3 dias depois fui batizado com o Espírito Santo, né? E até hoje estamos aí, servindo a Deus, hoje casado com a Tatiane, né? Já sou avô, já tinha falado isso, pai da Raíssa, e depois de 18 anos, Deus nos presenteou o Eric também, Benjamin. Então, o CTV está ali para ajudar as pessoas que precisam. Amém. Que bom. Então, quem sabe você aí que nos assistiu, né, enfrenta essa realidade, tem um desafio de alguém preso no mundo dos vícios e é possível restaurar, né? Deus levantou lugares especiais para isso. Louvamos a Deus pela vida do pastor Ismael, um abraço para o pastor e deputado Ismael, que foi um instrumento de Deus aqui para a nossa cidade na questão do CTV. Temos outras comunidades aí terapêuticas muito boas, tem Jovens Livres, tem Serene, né, e outros lugares que também fazem esse trabalho por excelência, e nós aqui estamos nos posicionando, levantando essa bandeira, né, contra uma vida presa e destruída pela dependência química, pelo álcool. Em Cristo é possível viver um novo tempo, uma nova história, há muita coisa boa para acontecer e você precisa abrir o seu coração para essa mudança e essa transformação. Nós trouxemos aqui hoje para você um pouquinho dessa realidade, 4 exemplos de vida, e eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, pastor Amém. Flávio,
Claudemir, o Douglas e o Becker, que abriram o coração, falaram, não, é essa a realidade mesmo, e nós estamos aqui hoje, e esse programa tem a intenção de mostrar para você que toda família pode ser restaurada, toda vida pode ser restaurada, quando deseja essa mudança e abre o coração para o agir do Senhor. Amém? Verdade. Amém. Amém. Outra coisa, só para concluir, né? Hoje já fazem 8 anos que eu tenho uma vida restaurada, há 4 anos casado com a moça da igreja, tenho, né, os mercados a qual eu aprontava, as lojas que eu, né, hoje, essa semana fez 4 anos, eu nunca fiquei mais de 8 meses numa empresa, hoje faz 4 anos que eu estou na mesma empresa, e eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pelo lugar, pelo CTV, a minha palavra é de gratidão àquele lugar, de gratidão a Deus. Até hoje eu sirvo e continuo e vou continuar servindo ao Senhor naquele lugar, dando testemunho, falando do amor de Deus, me fortalecendo lá, porque cada subida naquele morro é um gás, é uma milha a mais que eu ando, e dando testemunho para esses jovens, para que é possível, que no Senhor nada é impossível em Deus. Amém. Pastor Flávio, faz a oração final para Amém. nós. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, pastor, aí de poder aí falar a respeito do CTV, né? Hoje, na verdade, faremos mais nosso testemunho, né, Becker? E Deus abençoe o Claudemir, por também aceitar o convite aí, né, Claudemir? Claudemir, uma bênção de Deus. Amém? Você que está do outro lado, então, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem feito e tem realizado em nossas vidas. Somos fruto de milagres, Pai. Muito obrigado, Jesus. Alcança essa família, Senhor, que de repente nessa hora tem chorado e pedido por socorro.